Ok? Já estão vendo meu vídeo aí, não estão? Carregando. Ainda não? Agora tá. Agora tá. Estão vendo? Sim. Ok. Então vamos começar aqui, que aí nós adiantamos aqui o nosso lado. Ok? Ah, como só para lembrar vocês, a nossa matéria é tomografia computadorizada, tá legal? Introdução, caso alguém tenha esquecido. É o seguinte, aqui de cara, no primeiro slide, né, que vocês já viram, nós temos um aparelho de tomógrafo, como eu disse, não é um dos mais modernos, mas espelha bem como é que está a tecnologia. Tá? Esses botões que nós vemos aqui à esquerda e à direita, tá? São botões de controle, onde você define uma série de parâmetros. Né? Você vê que tem as telas totalmente digitais, tem uma outra tela maior aqui, também digital, tá? Onde você consegue facilmente, sem muito conhecimento técnico, definir uma série de parâmetros aqui com relação à mesa e com relação ao ventre. Tá? Seguindo essa mesma linha de pensamento, deixa eu só clicar aqui. Ok. Né? Aqueles princípios básicos que nós vimos, que é o mais importante, é que quando você pensar no tomógrafo, você vai pensar que ele é um aparelho de raio-x que gira em torno do paciente. Tá? Porque a base de funcionamento é a mesma. E isso aí vocês já conhecem como é que funciona. Inclusive como é que é formada a imagem do raio-x. Né? Que ela é toda em tons de cinza. Tá legal? Então, seguindo esse exemplo, vai ficar muito fácil de entender como é que funciona o tomógrafo. Tá? E à medida que nós vamos passando os slides, nós vamos aprofundando esse conhecimento. O grande diferencial é que do lado de lá, do lado oposto ao tubo de raio-x, em vez de nós termos um filme, em vez de termos um ecrã, nós temos os. Nós temos os. Ai, gente, faltou. Falhou o nome aqui. Oh, meu Deus. Ó, como é que é o nome do termo, gente? Quem é que sabe aí? Os detectores. Nossa, falhou total aqui. Nós temos os detectores. O que esses detectores vão fazer? Vão detectar o raio-x, né, que está conseguindo passar pela estrutura. Tá? Obviamente, o raio-x que vai bater no detector, ele tem diferentes tons de cinza, de atenuação, de intensidade de raio. Tá? Porque as partes moles e as partes mais rígidas do corpo, né, vão conseguir reter uma parte, né, desse raio-x, e através da interpretação, transformando não, esses detectores vão passar essas informações elétricas para o computador, que através de um software específico vai transformar esse sinal digital, vai preencher uma matriz, tá ok? E a partir daí vai formar é, é, uma imagem 3D. Né? Essa imagem 3D, é lógico que ele é feita através de reconstrução. Como o tubo está girando em torno do paciente, ele consegue pegar todos os ângulos de todas as estruturas. Ok? Vamos para frente. Outra coisa importante de a gente lembrar, tá, é que o feixe de raio-x, tá, ele é colimado ali, passa pelo colimador e emite uma radiação de uma forma laminar, ou seja, é uma lâmina que faz cortes axiais. Tá? Então, o que acontece? Isso no caso de primeira até a quinta geração. Tá? Depois vem o multilaser que nós vamos explicar lá na frente. Tá? Então, tem uma espessura bastante fina, né, na ordem de milímetros, tá? E que vai sensibilizando o conjunto de detectores do outro lado. Tá? Aqui nós temos aquele exemplo, né, que vocês têm aí, que dá para mostrar aqui direitinho, nas duas imagens, o raio-x em forma de leque, atravessando uma, a estrutura, no caso, do corpo do paciente, e fazendo esses cortes laminares, né, no sentido, no plano axial. Tá ok? E depois, como ele faz esse 3D, ele vai reconstruindo toda essa parte do que está sendo examinado. Lembrando que dá para fazer, inclusive, de corpo inteiro. Tá? Então, são muitas projeções que são feitas, ou seja, muitos cortes, que são utilizados para poder
obter o máximo de informação que vai permitir uma imagem com bastante nitidez. Tá? Antes disso, é lógico que isso aí está sendo tudo convertido e está sendo montado uma matriz de pixels. Tá legal? O pixel, vocês entenderam bem o que é um pixel, né? É igual, exatamente como está aqui na esquerda, aqui no caso dessa matriz, ele é totalmente 2D. Tá? Aí do lado direito você vê aqui os números, cada número corresponde a um tom de cinza. Tá? E é através desses tons de cinza que o computador vai montando a estrutura. E aqui embaixo você tem um exemplo do voxel. O que é o voxel? O voxel é um cubo. Né? O pixel ele é um quadrado e o voxel é um cubo. Né? Então, através disso aí dá para você entender direitinho como é que ele monta a imagem. E depois consegue rotacionar. Aí dá para colorir, destacar alguma parte que seja que você esteja mais interessado em ver naquele exame. Ok? A exemplo do que acontece no raio-x convencional, né, as partes que têm alta densidade, por exemplo, igual o osso, tá, ele apresenta um tom claro. E a imagem mais clara, a imagem que tem menos densidade radiológica, né, no caso o ar, tem um tom mais escuro. Então, dá para visualizar bem um raio-x, né, através desse conceito. Tá ok? Como o computador usa uma tabela para poder preencher aqueles pixels, né, ele usa uma escala que nós vamos chamar de escala de Hounsfield. Guardem bem esse nome, tá? Porque é um negócio que vocês vão precisar na hora de parametrizar o aparelho. Tá joia? Também eu acho que a única coisa que você tem que memorizar nisso tudo, o resto é só raciocínio. Tá ok? Então ele associa cada densidade a um tom de cinza. Deu para entender isso aí legal, não deu, gente? Deu. Perfeito. Né? Na realidade, o processo é bem simples. Não tem que fazer força, achar que a coisa é complicada, porque não é, é muito simples mesmo. A parte que está mais densa, no caso, o osso ele é mais denso. Então, obviamente, ele vai ter um tom mais claro. O fígado ele é mais denso, por exemplo, que o estômago. Então, é lógico que o fígado vai ficar num tom mais claro do que o estômago. Né? E o ar que está ali no pulmão, obviamente, vai ficar totalmente escuro, porque ele tem um parâmetro. Ele começa no ar e vai até o osso. Tá? E aqui nós temos. Esses três conceitos são outras coisas importantes de se ter em mente. Por quê? Não precisa nem dizer que isso vai cair na prova, né, gente? Porque é uma coisa muito simples. O que é hiper? Hiper é muito, né? E hiperdenso. Então, ele é claro. Isodenso, ele é intermediário, são aqueles tons de cinza. E o hipodenso, ele é hipo é pouco. Né? Ele é pouco denso. No caso, nós temos aqui o ar, temos a parte mais densa, vamos classificar isso aqui como osso, no nosso caso, tá? E o isodenso, que é o intermediário dos dois. Simples demais também, tá joia? Os equipamentos, como nós vimos na última aula, eles são bastante simples também na forma de, de ser deles. Né? A mesa é a mesa que a gente já conhece, né? Uma mesa de exame, tá ok? Com alguns detalhes, tá? Algumas características, vamos falar de detalhes, características. Né? Ela suporta até 200 quilos. Tá? Eu acho que já tem mesa que suporta mais, tá, gente? Porque, por exemplo, 200 quilos na nossa sociedade aqui é muito peso. Né? E raramente a gente vai encontrar uma pessoa com 200 quilos. Mas, por exemplo, em países que têm problemas mais sérios, com obesidade, por exemplo, Estados Unidos, né, onde a pessoa come muito mal, não é que é comum, mas tem muita gente com mais de 200 quilos. Tá? Bem, 200 quilos é uma aberração, né? Ninguém aí tem 200 quilos não, né, gente? Então tá, vamos lá. A mesa ela é móvel, né, ao contrário do nosso raio-x comum, ela é móvel, tá? E ela está sincronizada perfeitamente com o gantry. Ou seja, à medida que a mesa vai entrando, ou seja, vai passando por dentro daquela bolacha, o raio-x está rodando e está fazendo as imagens de daquela parte que está sendo examinada. Lembrando que pode ser o corpo todo. Tá? O gantry é onde tem tudo, onde é que está todo aquele sistema, toda essa parafernália com os detectores, no nosso caso que interessa, os detectores, né, e o emissor de raio-x. Tá? E tem o sistema computacional.
que é onde você vai definir vários parâmetros também do exame, tá? E vai trabalhar a imagem. Tá? Também não tem grande dificuldade técnica, não, tá, gente? Eu vou conseguir, eu estou tentando conseguir um simulador para poder mostrar para vocês. Não é nada garantido, mas eu acho que eu devo conseguir, tomara. Né? Um amigo meu lá da faculdade ficou diário para mim, e aí eu vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia de como é que é o parâmetro, a parametrização. No resto é um computador comum, é igual o celular de vocês. Vocês vão ter botões específicos, vão fazer coisas específicas, certo? E vão definir de acordo com o protocolo e definir. Não tem muito o que pegar, não. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui agora no o ventre, né, que é aquela nossa imagem inicial. Aqui tem um outro aparelho, que obviamente não é aquele nosso, mas parece bastante. Tá? O princípio é o mesmo. Só para vocês terem ideia de como é que é aquilo sem aquela capinha bonitinha, porque ali bonitinho fica um negócio meio cibernético, né? meio high-tech, mas aqui você vê que a coisa é uma parafernália, só Deus sabe interpretar um troço desse. Quer dizer, tem muita tecnologia aí. Mas o importante é você detectar aqui onde fica o tubo de raio-x, né? O anodo catodo, e do lado oposto, sempre vai ser do lado oposto, o conjunto de detectores. Né? Como nós já sabemos, o raio-x ele produz bastante calor, então, por analogia, você vai deduzir facilmente que o equipamento de raio-x ele tem um sistema de resfriamento bastante apurado, tá? É uma outra tecnologia muito legal. Nós não vamos entrar no mérito agora, não. Ok? Aqui tem algumas características da mesa, né? Já detalhando um pouco os equipamentos, tá ok? É, a, vale reforçar, né, que a mesa não pode flexionar durante o exame, porque qualquer deformação que ela tiver, como qualquer movimento do paciente, a exemplo do que acontece em todos os outros exames, né, tende a causar alguma deformação na imagem, tá ok? Então, o equipamento bem ajustado e o paciente colaborando, rapidinho você faz um exame muito legal, né? Ou seja, obtém essas imagens e a partir daí reconstruir. A estrutura fica bastante simples, tá ok? Outra coisa interessante é que a mesa ela é feita de um material que não é escaneado, né? Ou seja, o raio-x está passando ali, mas ele não está considerando o material da mesa. Né? É lógico, já que ele está girando em torno do paciente, é fácil deduzir isso. Tá? Outra coisa interessante como é que isso acontece, como é que a mágica é feita? É porque a mesa ela é feita de um material que tem uma densidade específica e o computador simplesmente despreza tudo que tiver nessa densidade. Lembra que nós não temos um tom de cinza para cada pixel? Né? Então, a mesa tem uma densidade, obviamente, diferente de qualquer estrutura do corpo, tá? E o computador simplesmente ignora aquilo. Por isso que, quando ele monta a imagem, é como se a pessoa estivesse flutuando ali dentro do tomógrafo. Tá claro isso? Tá, né? Fácil demais. Vamos lá. Tá? O Grant, né, que muita gente chama de portal, tá? Eu fico colocando vários substantivos aqui para para poder classificar determinadas estruturas, porque de acordo com a biblioteca que você for estudar, se for ler um artigo científico, for ler um livro ou uma apostila, o pessoal costuma usar esses termos. Mas pelo próprio texto você consegue definir facilmente do que é que ele está falando. Ok? Deixa eu ver. Todos os controles estão ali, frontais, não tem muito o que pegar, não. Aqui, ó, aqui embaixo é um negócio que eu já havia dito e vou reforçar. O Grant possui um sistema de refrigeração próprio, responsável por refrigerar o tubo de feixe raio-x, além de um conjunto de motores responsável pelo controle do equipamento. Tá? Ele coloca isso aqui, gente, porque vocês imaginam a quantidade de calor que esse equipamento está gerando num único exame. Imagina se for fazer um exame de tórax, né, ou de abdômen, é uma estrutura maior, né, então gera-se muito calor. Tá? E ele tem que ter como dissipar isso aí até para poder aumentar a vida útil do equipamento, que é bastante grande. Qualquer dúvida, vocês interrompem. Tá? Aí nós temos uma ilustração do nosso sistema de raio-x, do nosso gerador.
né, vale destacar que ali já tem um sistema de refrigeração ali, ó, tá? Para já ir, já poder ir esfriando o equipamento, tá ok? Aqui nós temos alguns componentes do gerador, tá? Como eu disse, eu não vou cobrar isso aqui em prova, mas é interessante você dar uma lida nisso, porque o KV e o MA tá, facilmente determinado ali no equipamento, tá? E muitos já vêm, até de acordo com o paciente, já faz isso previamente. Tá legal? Nós temos ali a cápsula, como vocês viram, né? O cátodo, o anodo, essas definições vocês também já viram anteriormente em outros módulos, tá ok? Vale lembrar aqui uma definição aqui dos detectores, tá? Que são os dispositivos responsáveis em captar a radiação e transformar os dados obtidos em sinais elétricos analógicos, tá? E os detectores podem ser de dois tipos, tá? Os detectores de estado sólido e os detectores de câmara de ionização. Eu não vou entrar no mérito de cada um, não, mas vale dar uma lida depois com mais calma nesse tipo de detector. Tá legal? Para ser considerado ideal, e todos que estão ali são considerados ideais para aquele aparelho, tá? Ele tem alta eficiência de transformação do sinal, tá? Tem alta sensibilidade, né? E tem baixa sensibilidade a variações de temperatura. Por que ele está falando aqui da variação de temperatura? Porque ali no tomógrafo tende a ficar um pouco mais quente. E qualquer coisa é fácil de gerar alguma coisa que vá danificar a nossa imagem. Ok? O computador vai pegar esses sinais captados pelos detectores e, através de um software específico, vai transformar isso aí numa matriz e, através dessa matriz, vai reconstruir a imagem e apresentar essa imagem lá para a gente. Tá? Ele é composto, é um computador comum, tá, gente? A princípio é um computador comum. É lógico que a tela é de alta resolução, a máquina tem alguns comandos que normalmente em outros equipamentos não tem, tá? Mas essencialmente é um computador desse que nós já conhecemos, tá? Ele tem ali a CPU, né? Tem a tela, né? E tem um teclado. A grande diferença está ali no teclado. Costuma ter uns botões, um joystick, alguma coisa para poder facilitar a configuração dos parâmetros. Ok? Outra coisa que é importante colocar é que todo equipamento de informática ele fica fora da sala de exame, juntamente com o técnico. Por que isso acontece, gente? Alguém arrisca aí? Hã? Radiação? Por causa da radiação. Tá ok? Quem assistiu, quem foi meu aluno no módulo passado, eu gosto muito de recomendar isso, é muito legal você dar uma lida, assistir aquela série Chernobyl, tá? Porque ele mostra muito bem o que a radiação pode fazer, inclusive danificar equipamentos. Tá? É uma das características aí do raio-x. Tá joia? Ele tem o painel de controle, tem o mouse, tem o joystick, tem o teclado alfanumérico, igual você está vendo aí, ó, tudo igualzinho, um computador comum, igual ao computador que vocês têm. Tá? Microfone para você falar lá dentro da sala, né? Enfim, não tem nada assim que mereça um destaque, ou que seja uma coisa diferente daquilo que a gente normalmente já vê. Ok? O sistema como um todo, o exame como um todo, é lógico que é uma coisa nova, né? Que a gente está acostumado com o tubo de raio-x. Mas dá para entender que, uma vez lá dentro, rapidinho, com um treinamento muito simples, muito rápido, você vai estar fazendo os exames com muita qualidade. Ok? Vamos lá. Aqui tem algumas imagens, né? Imagens coloridas, tá vendo? Isso aí tudo você faz lá dentro do computador, o próprio computador vai fazendo isso de acordo com a densidade que ele mesmo está captando, tá? E, inclusive, ele consegue destacar, inclusive, tumores, tá, gente? Isso que é muito legal você poder colorir determinadas estruturas, tá ok? Facilitar a visualização, tá joia? A parte anatômica e fisiológica, eu não vou entrar muito no mérito, não, porque não é o nosso objetivo, e nós temos outras matérias específicas que abordam isso.
tá? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade. Tá legal? Vamos voltar para focar no tomógrafo, tá? A imagem física, como nós já dissemos, ela é gerada, começa a ser gerada ali no detector e, através do software, ela é montada. Tá? Essas imagens são guardadas no formato DICOM. Tá? Esse DICOM é importante você saber essa sigla, tá? Porque é o formato da imagem. Tá? Igual você tem imagem BMP, JPS, GIF, né? São vários tipos de imagem. No caso da imagem médica, é o formato DICOM. Tá? Qual a diferença? São imagens de alta resolução, tá? Imagens geralmente maiores, né? Ou seja, os arquivos são maiores, são mais pesados, justamente por carregarem mais informação. Tá? E esse processo todo é enviado para o PACS, né? O PACS também nós já falamos em outras matérias. Quem ainda não sabe, dá uma lida em PACS, que é um sistema muito legal, tá? Que está aí abraçando o mundo inteiro e funciona muito bem, muito bacana. Ou seja, essas imagens podem ser vistas em qualquer lugar do mundo. Ok? Vamos lá. Só voltar aqui uma coisa. Outra coisa interessante é que nós temos padrões de matrizes, tá? 300 por 340, 512 por 512, 1024 por 1024. Ou seja, as matrizes são todas quadradas, tá? Eu não vou entrar no mérito do porquê disso, mas é um detalhezinho que, de repente, vocês vão ver abordado com uma certa frequência na bibliografia, então vale a pena a gente ressaltar, tá? O pixel, aquilo que eu já havia dito para vocês, né? O pixel, ele é onde ele vai guardando os tons de cinza para poder montar a imagem dentro do computador. Tá? A qualidade da imagem está sempre relacionada aos valores dos coeficientes de atenuação, ou seja, aquela tabela de Hounsfield. Ok? Então, de acordo com a densidade ali da, da parte que está sendo estudada, né, ele vai colocar um valor dentro desse pixel. E através disso aí que ele vai montar essa imagem toda. Tá? Aqui está até salientando, o coeficiente é relacionado com a densidade dos componentes. Tá? E toda a outra coisa interessante, que toda a comparação é feita com relação à água. Tá? Vamos lá. Eu acho que nós paramos foi por aí, não foi na última aula? Vocês lembram, não, né? Mas eu acho que é por aí. Vamos lá. A resolução de baixo contraste, a acessibilidade do contraste. Essa característica permite a visualização do contraste entre duas estruturas, com densidades semelhantes. Tá? Um exemplo é a possibilidade da visualização da massa cinzenta e da massa branca do cérebro. É uma característica influenciada por diversos fatores, como a incidência de radiação recebida pelos detectores, a espessura do corte e a dimensão do paciente. Tá? Gente, uma coisa interessante é o seguinte, quanto maior a quantidade de detectores, melhor a qualidade da imagem. Por quê? Porque quanto melhor a capacidade de detecção, mais fino pode ser o corte. E, obviamente, quanto mais fino o corte, mais detalhado vai ser a reconstrução. Tá joia? O ruído é outra coisa importante da gente salientar. Ruído é um efeito gerado pela flutuação dos elétrons. Não vamos entrar nesse nível de detalhamento, não. Tá? Quanto mais eficientes os detectores, menores serão os ruídos. Então, o ruído já deu para entender que o ruído é uma coisa que vai causar uma deformação na imagem. Tá? Por quê? Porque eles dificultam a interpretação das imagens da tomografia. Tá? Como é que isso acontece? Tudo que pode atrapalhar ali a detecção daquele sinal vai causar uma emissão errada, né, do sinal para dentro do sistema computadorizado. Consequentemente, vai atribuir um valor não muito correto da tabela de Hounsfield, o que vai gerar uma imagem, às vezes, um pouco distorcida. Tá? Mas o próprio software dos tomógrafos modernos tem até como atenuar isso. Eles atenuam até o ruído, porque eles sabem, né, por causa da IA, né, da inteligência artificial, que aquela estrutura que está sendo montada ali, por exemplo, é o cérebro, né, por causa da posição que ele está com relação
ao Scout. Scout é uma tela que eu vou falar com você na próxima etapa, que é onde você vai marcar a estrutura que vai ser, que vai ser analisada. Então, ele sabe que aquilo ali é um coração, que aquilo ali é um pulmão. Então, de acordo com isso aí, quando vem o ruído, ele já compensa, já minimiza qualquer defeito que a imagem possa ter. Por isso que, à medida que as gerações vão se sucedendo, os tomógrafos vão ficando cada vez melhores. E agora, né, a exemplo do que está acontecendo com toda a medicina, aliás, com a sociedade como um todo, a inteligência artificial está vindo para poder acabar com todos, aparar, né, vamos classificar dessa forma, essas arestas que normalmente aconteciam. Ok? Vamos lá. A resolução espacial. Outra coisa que eu falei na outra aula, e vou falar também, um dos detalhes da tomografia é que você, com uma certa frequência, utiliza contraste, o que permite imagens mais detalhadas de uma determinada estrutura que você está querendo analisar. Ok? Esses artefatos. Os artefatos de imagem são qualquer estrutura padrões divergentes do objeto de estudo. Artefatos, vocês lembram quando nós conversamos? Quem foi meu aluno, eu devo ter falado. Você não pode ficar usando brinco, pulseira, correntinha, porque isso vai gerar um espalhamento muito grande e vai danificar a sua imagem. Tá ok? Então é importante salientar. Mas todo o exame, né, antes, durante e depois, tem todo um processo que o paciente, né, tem que seguir para poder conseguir fazer um bom exame. Tá legal? Aqui, os artefatos de imagem podem ser causados por uma infinidade de fatores. Os principais são artefatos de movimento, causados por movimentos voluntários e involuntários do corpo. Né? Por exemplo, o coração não vai parar de bater para você poder fazer o exame do cara. Né? O diafragma também não vai parar de subir e descer porque você não para de respirar. Né? O ideal, então, é o cara respirar devagar, relaxar, o coração bater pouco. Né? Como as aquisições das imagens são rápidas, então vai ficar uma imagem bem legal. Tá? Um segundinho, pessoal. Desculpa aí, pessoal, probleminha técnico aqui. Vamos lá. Deu para entender bem o que é um artefato de imagem, né, gente? Vamos lá. Então, com isso, eu terminei o nosso PowerPoint. Tá? Então, vou abrir aqui para vocês. Alguma dúvida, pessoal? O que é que vocês estão achando? Está muito complicado? São muitas informações, né, Odilon? Tá muito cansativo. Pois é, por isso que eu falei com muito vocês. teórico, né? A apostila é relativamente pequena. Esse exercício, o que ele é? Eles são exercícios, certo? O cachorro está lá fazendo uma pergunta ali com relação à matéria, viu, gente? Bom, voltando. Falando aí, o Pedro, o Gleice, é o seguinte, toda a turma, né? Então, aparentemente, parece que é muita informação, mas vocês vão ver que, à medida que você vai montando um conceito global do exame em si, não é tanta coisa. Né? Vai ter um emissor de raio-x, vai ter o detector do outro lado, eles estão girando, isso aí está além da sua parametrização, isso vai gerar um raio-x 3D, tá? Estão fazendo muitos raios-x ali, à medida que isso está acontecendo, que o vento está girando, a mesa está passando, tá ok? E essas imagens estão sendo passadas para o computador que está mostrando a imagem. Legal? Com relação a artefatos de imagem, o que pode acontecer é aqueles cuidados prévios que a gente tem que ter mesmo, tá? Não tem muito o que fazer, que é não ter usar brinco, não usar pulseira, não usar relógio, essas coisas, só não causar espalhamento de radiação. E... Só um minutinho, Pedro.
O prof foi abduzido. Foi resgatar o cachorro, Gleice. Corre, Cleide. Cleide? É sério, Larissa? Muito, as meninas entendeu. Já, viu? Senhor. Desculpa aí, meu telefone estava desligado. Baseado nisso aí, gente, eu estou falando aqui tem um tempão, meu microfone estava desligado, né? Ô, marmota, desculpa aí. Ô, gente. Por isso vocês estão fazendo piada. Né? Desculpa. Gente, então eu vou repetir. Ó, o exame em si, ele não tem dificuldade nenhuma, tá? É um tubo de raio-x, só que ele está girando em torno do paciente. O detector está pegando essas imagens, estão passando isso aí para o computador que está montando a nossa imagem final. Tá ok? O detector, quanto maior a quantidade de detectores, melhor a qualidade da imagem, porque vai ser mais fino o corte. E o que é outra coisa aqui que eu tenho que ver com vocês? A mesa ela é móvel, né? Não tem como ser diferente. Tá vendo? Se você olhar como um todo, o exame se completa. Os conceitos que nós estamos falando, os tons de cinza é a tabela de Hounsfield, tá? Então, o que vai acontecer? Esse exercício que eu passei para vocês é exatamente os slides. Nós estamos reforçando esses conceitos e vamos falar isso dentro de sala de aula, tá? Nas próximas 2 aulas. Tendo isso, o que vai acontecer? Eu vou marcar a prova para vocês. E nunca é demais dizer que as questões da prova vão ser tiradas do exercício. Tá legal? Então, já ficou um plano de estudo, a coisa já ficou bem dirigida, já ficou bem legal, já ficou bem claro. Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Que não seja do cachorro, é claro? Odilon, sobre metal. No caso de metal, só não pode entrar para não aparecer no exame, mas metal em si não tem nada a ver, eu falo joias, no caso. Exatamente. O que o metal vai fazer, gente? Ele vai aumentar o espalhamento. No caso do metal, que não pode ter, é na ressonância, né? Que não pode ter metal Exatamente. A nenhum. ressonância que tem aquele problema. Okay. Né? Qualquer coisa ferromagnética. Tá? São exames bem diferentes, né? A ressonância e o coisa. Eu vou preparar uns slides só da diferença entre ressonância e a tomografia, porque geralmente causa realmente uma certa confusão, né? Porque os aparelhos são parecidos, tá? Mas é só por causa disso, tá? Eu respondi, Gleice? Sim, sim. Ok. Mais alguma coisa, gente? Legal? Beleza. Então tá. Então eu não tenho mais por que não. Eu vou deixar vocês por conta do exercício. Tá legal? Vocês começam a fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém achar que alguma pergunta não ficou muito clara, que não está muito legal, você manda para mim um zap, fica à vontade para isso, tá? Que eu vou elucidando. Lembrando que é importante isso, né, essa participação de todos, para que a gente possa ter uma prova bem bacana, para não dar problema, para todo mundo tirar um notão. Haja vista, né, mais de uma vez, que as questões vão ser tiradas do exercício. Perfeito? Beleza. Então tá, gente. Nós já temos 50 minutos de aula, eu vou encerrando por aqui e qualquer dúvida vocês entram em contato comigo.
Tá joia? Tá bom. Bons estudos, bom fim de semana e obrigado aí pela paciência mais uma vez. E terça-feira nós estamos juntos. Tá Tá joia? bom. Pra você também. Tchau. Valeu, fique com Deus.